eu gostaria de convidar aqui o pastor Ciro, que viesse aqui à frente. Pastor Ciro Vinícius de Souza. Eu gosto muito de citar, quando trago um amigo aqui, um teólogo franco-germânico chamado Hans Burke, que diz que o reino de Deus é um reino de amigos. E eu estou do lado de um grande amigo, um amigo mais chegado que um irmão. Ciro me pastoreou, literalmente, foi meu pastor na PIB de Sulacap, durante um período muito difícil da minha vida, um período de decisões muito importantes. Ciro, meu padrinho de casamento, meu amigo de ministério, meu confidente, meu pastor, alguém que me discipula, que eu busco para obter orientação, aconselhamento. E como você tem abençoado a minha vida, meu amigo, ao longo desses mais de 10 anos aí que nós nos conhecemos. E certamente não será diferente hoje com a igreja do Senhor aqui reunida. O Ciro é casado com Tati, vai apresentar depois, é casado com Tati, pai de 3 lindas crianças, veio com gente preciosa lá da PIB de Sulacap, e certamente o Senhor tem algo poderoso para falar ao seu coração através da vida dele. Por isso eu gostaria de orar por ele nesse momento, mas eu não queria orar sozinho. Então, se você puder estender as suas mãos para cá também, abençoando a vida do pastor Ciro. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo. Obrigado pela instrumentalidade de pastor Ciro. Obrigado por ele ter aceitado o nosso convite com tanto carinho, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa usá-lo poderosamente para a glória do teu nome nessa noite. Amém. Que nós saiamos daqui, Pai, empoderados pela ação do teu Espírito, envisionados pelo direcionamento do Senhor, Deus, e dinamizados pelo mover do Espírito Santo para cumprir o que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos nessa noite. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, a graça e a paz do Senhor a todos, mais uma vez. Para mim é uma felicidade muito grande estar aqui com os irmãos. Como eu falei anteriormente, me chamo Ciro, o pastor André já me apresentou. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista Sulacap. Falei aqui para os irmãos que eu sou o presidente, mas eu preciso fazer uma correção. Lá na igreja, quando eu assumi a igreja, eu falei que na verdade eu seria apenas o pastor auxiliar. O pastor presidente é o Espírito Santo, e eu sou o pastor auxiliar, e para eu fazer um bom trabalho, basta não atrapalhá-lo. Então, estou buscando não atrapalhar o Espírito Santo e estou procurando auxiliá-lo da melhor maneira possível. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, como o pastor André falou, eu sou casado, minha esposa Tatiana, infelizmente ela não pôde estar aqui hoje juntamente comigo. Nós temos 3 filhos, o Lucas de 15, Júlia de 14 e Benjamin com 8 anos, é o menorzinho, é o menor da casa. E hoje eles não estão aqui comigo também, porque, irmãos, eu já estou numa fase que as crianças não me acompanham. Eu falo assim, eu vou pregar em tal igreja, eles querem ficar tudo em Sulacap, principalmente os 2 adolescentes, os 2 adolescentes não me acompanham para nada. O Benjamin ainda vem, mas hoje o Benjamin estava junto com os primos, aí juntou com os primos, já era, perdi, vim sozinho. Sozinho não, porque estou aqui acompanhado do Daniel, da Luísa, que é minha prima por tabela, prima da minha esposa, e a Priscila, que é a irmã do Daniel, está aqui comigo, fazem parte do Ministério de Louvor da nossa igreja, e viemos aqui juntos para poder adorar o Senhor junto com os irmãos. Mas, como diz mesmo o pastor André, sem mais delongas, eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, um texto bem conhecido de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versos de 42 ao 47. Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Bom, a palavra do Senhor nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Queridos, eu quero orar mais uma vez. Feche, por favor, os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que assim como o apóstolo Paulo orou pela igreja de Éfeso, eu oro, Senhor, por essa igreja, e eu peço que os olhos do nosso coração sejam abertos. Eu oro, Senhor, para que sobre nós venha o espírito de sabedoria e de revelação, para que tenhamos, ó Deus, o entendimento perfeito da Tua palavra. Da mesma forma, Senhor, como o Senhor Jesus diz na parábola do semeador, Deus, eu repreendo agora aqueles espíritos que ficam à espreita para roubar a semente do evangelho do nosso coração. Eu os repreendo agora em nome de Jesus. E eu declaro você, sua mente, totalmente liberados para receber na plenitude a palavra que o Espírito de Deus tem para a sua vida e para a sua família. Assim, Senhor, nós oramos, te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra dessa noite, ela tem por título Voando Mais Alto. Nós falamos aqui sobre voar, falamos sobre ter asas, e é interessante que, óbvio, né, para voar, nós precisamos ter asas. A igreja, ela pode e deve voar mais alto na sua missão, e aí quando falamos na missão da igreja de uma forma geral, falando da igreja corpo de Cristo, a missão do corpo de Cristo é fazer discípulos. E também voar mais alto no seu propósito. E qual é o propósito da igreja no âmbito geral como corpo de Cristo? Reconciliar o homem com Deus. Para fazer isso, não tem jeito, ela precisa voar com duas asas. Ela precisa celebrar a Deus no ambiente macro, que é esse ambiente que nós estamos aqui, no ambiente do templo, mas ela também precisa celebrar a Deus, ter uma vida em células, nos lares, nos pequenos grupos. E, irmãos, eu lembro que quando começou a se trabalhar com células, né, principalmente no âmbito das igrejas históricas, muitas pessoas começaram a dizer, poxa, mas isso agora é uma modinha, né? As igrejas têm que trabalhar em célula, porque está todo mundo trabalhando em célula. Irmãos, viver em célula não é reinventar a roda, é voltar para a roda. Porque a igreja, quando ela foi criada, nós lemos aqui o texto de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. A palavra de Deus diz que a igreja perseverava unânime no templo e de casa em casa. Então, nós não estamos reinventando a roda, nós estamos voltando para a roda. Nós estamos voltando para a origem da igreja que o próprio Senhor Jesus estabeleceu e que os apóstolos consolidaram. Quando falamos sobre isso, nós precisamos lembrar que viver numa igreja de duas asas, uma igreja que celebra no ambiente macro, mas que também vive uma vida de comunhão nos lares com as células, isso tem um objetivo muito claro, que é o crescimento constante, utilizando os lares para quê? Consolidação e evangelismo. Gente, eu fiquei muito feliz quando o pastor André me convidou, porque nós estamos agora em 2026, desde 2018, a nossa igreja trabalha com células. E eu quero dizer para os irmãos, eu vou contar alguns testemunhos, né, que couberem aqui dentro da palavra, para que os irmãos possam ver que bênção é viver num ambiente de célula. É interessante, por exemplo, um deles eu começo a compartilhar com vocês agora. Compartilhava com o pastor André. No ano passado, meus irmãos, nós estamos hoje na nossa igreja com 14 células. No ano passado, dos 12 meses no ano, durante 9 meses seguidos, nós batizamos pessoas. E pasmem, 99% das pessoas que foram batizadas vieram através das células. Irmãos, hoje nós estamos vivendo num momento e num contexto em que talvez se você disser para uma igreja e falar assim, olha, vem até a nossa igreja, talvez a pessoa ofereça uma grande resistência. Mas se você falar para ela assim, olha, vai ter uma reunião lá na minha casa, vai ter uns comes e bebes lá, eu gostaria que você fosse. Irmão, você falar isso na hora, a pessoa não vai pensar nem duas vezes. Ainda mais se você falar que vai ter alguma coisa para comer e beber, a pessoa vai na hora. E é esse momento estratégico que nós lançamos as redes. E nós apresentamos Jesus, porque nós utilizamos o ambiente da nossa casa para ser um ambiente de evangelismo e consolidação das vidas que chegam.
E aí nós vemos a grande comissão sendo cumprida, não mais apenas a partir do templo, mas a partir dos nossos próprios lares. Quando pensamos sobre isso, nós entendemos que nós precisamos então construir essa realidade olhando para dois momentos específicos, olhando para o hoje, mas também olhando para o amanhã. Então eu quero começar falando sobre o hoje, o tempo que vocês agora, enquanto Rio da Prata, estão vivendo. A partir desse texto de Atos 2, do 42 ao 47, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês que vocês vão precisar fazer muito é perseverar. O que mais me intriga nesse texto é que o texto não começa dizendo o que eles faziam. O texto começa dizendo que eles perseveravam naquilo que faziam. Irmão, não tem trabalho espiritual, não tem trabalho que nós, enquanto igreja, vamos fazer que não seja carente de perseverança. E a Bíblia fala que eles, essa igreja, perseverava na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos, querido? O estudo da Bíblia King James vai dizer que a doutrina dos apóstolos nada mais era do que os ensinamentos de Jesus. E isso faz muito sentido, porque quando abrimos a Bíblia em Mateus 28, 20, a palavra de Deus vai dizer, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho ordenado. Então a doutrina dos apóstolos era ensinar as pessoas que estavam se chegando à igreja exatamente o que Jesus tinha ensinado. Além disso, a doutrina dos apóstolos também era o evangelho. É claro que naquele momento nós não tínhamos ainda o evangelho escrito, mas o evangelho vivido, que era o quê? Apresentar a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus. E olha que coisa interessante, quando nós falamos de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, nós estamos falando de uma igreja que sobretudo é bíblica. E muito me chamou a atenção ao ver nesse vídeo que vocês têm trabalhado como uma igreja que é bíblica, saudável e acolhedora. Para ser uma igreja bíblica, eu tenho plena certeza que vocês são, conhecendo o pastor André, vocês têm um mestre diante de vocês, né? Eu até estou me polindo com as palavras, porque sempre que eu brinco com o André, eu falo assim... quando a gente se fala pelo telefone, eu mando mensagem para o outro, ele me chama de apóstolo, eu falo para ele, tu és mestre em Israel. Esse homem é um poço de sabedoria e de conhecimento. E vocês, eu tenho certeza disso, que são uma igreja bíblica. Agora, não basta ser uma igreja bíblica, é necessário perseverar na doutrina bíblica. É necessário que vocês perseverem na doutrina dos apóstolos. A segunda coisa que a Bíblia fala que eles perseveravam, e isso tem a ver com hoje, o tempo que nós estamos vivendo, que vocês, enquanto igreja, estão vivendo, é que eles perseveravam na comunhão. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, amados, é impossível que uma igreja verdadeiramente bíblica não vive em comunhão. Não tem como. Não tem como a gente estar comendo a Bíblia, a gente está se enchendo da palavra de Deus, e a gente não conseguir amar um ao outro, e a gente não conseguir estar próximo com o outro, e a gente não conseguir fazer com que esses momentos que nós estamos juntos aqui, momentos de celebração, sejam momentos de profunda alegria e contentamento, ou que nos momentos em que estivermos reunidos dentro do âmbito dos ministérios, e mais à frente dentro das células, que esse ambiente não seja para nós um ambiente prazeroso. A narrativa de Atos 2, 42, ela parece ser uma narrativa progressiva. Parece que ele está fazendo uma progressão de fatos. Ele está dizendo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Então há uma progressão acontecendo. E a comunhão e o partir do pão, ela é o resultado de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, que é o próprio Cristo. A palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, que significa convivência, comunhão, intimidade. A comunhão, querido, ela é fruto de uma igreja que é saudável.
Então a igreja bíblica é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera no evangelho e consequentemente ela vai ser uma igreja que vai fluir dela comunhão, o que mostra que ela é uma igreja saudável. Por quê, querido? Porque quando você está andando com Cristo, a vida em comunhão na igreja, ela simplesmente flui. E isso a Bíblia nos comprova de uma maneira muito específica. Se você pode comigo, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte maneira: se andarmos na luz, como Ele está na luz, Ele quem? Jesus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso nos mostra duas coisas interessantes. A primeira delas, querido, se você está andando com Jesus, você vai ter desejo de estar com seu irmão. Isso é inevitável. Agora, se você não está sentindo o desejo de andar com seu irmão, isso mostra que você está doente na fé. Porque provavelmente você não está andando na luz. Nós só queremos nos esconder, querido, quando nós estamos em trevas. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles perceberam que estavam nus, qual foi a primeira atitude que eles fizeram? Se esconderam. Então, quando nós estamos fugindo da comunhão, isso é um sinal que nós não estamos andando na luz. Agora, como eu disse, é inevitável que uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, ela também vai perseverar na comunhão. Quando a Bíblia fala que eles também perseveravam no partir do pão, o partir do pão, querido, ele é resultado da comunhão, porque o partir do pão, ele é um nível mais profundo de comunhão. O partir do pão tem a ver com mesa. E eu não sei se você sabe, querido, no contexto bíblico, a mesa é sinal de aliança. Todas as alianças que foram celebradas na Bíblia, elas foram celebradas num ambiente de mesa. Deus fez uma aliança com Abraão, no capítulo 15. No capítulo 18, Deus desceu para comer com Abraão. No capítulo 24 de Êxodo, o que eu chamo de Santa Ceia do Antigo Testamento. Eu não sei se você já reparou nesse texto. Esse texto, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei encantado. Em Êxodo, capítulo 24, Moisés, Arão e os líderes de Israel são convidados a subir o monte. Quando eles sobem o monte, um pouquinho antes de subir o monte, Moisés asperge o sangue de um novilho sobre o povo de Israel e falando: olha, essa é a aliança que Deus está estabelecendo com vocês. Depois que ele asperge o sangue do novilho sobre o povo, ele abençoa o povo e Deus chama Moisés, junto com Arão e os anciãos do povo de Israel para subirem ao monte. A Bíblia relata no seguinte termo: quando eles subiram ao monte, Deus permitiu com que eles vissem a Deus e eles comeram na presença de Deus. Olha, irmãos, a Bíblia não mostra que eles subiram com alguma coisa na mão, que eles foram levando pratos, mas tinha uma mesa posta e eles comeram diante de Deus. Eu pergunto a você, quem preparou a mesa para eles comerem? O próprio Deus. Quando nós falamos do Novo Testamento, Lucas 22, versículo 20, se você pode me acompanhar nessa leitura, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 20. Jesus está celebrando a ceia com seus discípulos. Curiosamente, Jesus está mais uma vez diante de uma mesa. Jesus está partindo o pão. E no versículo 20 vai dizer exatamente o seguinte: semelhantemente, ele tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Então, quando nós falamos do partir do pão, nós estamos falando de mesa, nós estamos falando de aliança, é um nível mais profundo de comunhão. E sabe o que é mais interessante, querido? Que quando nós abrimos a nossa casa, para que dentro da nossa casa haja o partir do pão, ainda tem muita gente que precisa sentar na mesa e fazer uma aliança com Cristo. E promover esse encontro à mesa com Cristo
é sinal de uma igreja acolhedora. Então nós temos uma igreja que é bíblica porque persevera na doutrina dos apóstolos. Nós temos uma igreja que é saudável porque ela persevera na doutrina dos apóstolos e, consequentemente, ela vive em comunhão. Mas ela não se contenta apenas em viver a comunhão, ela quer repartir esse pão com aquele que ainda necessita, e isso mostra que ela é uma igreja acolhedora. E eu quero declarar sobre a vida de cada um de vocês e sobre essa igreja: vocês são o Rio da Prata, essa igreja, uma igreja que é bíblica, uma igreja que é saudável e uma igreja que é acolhedora. Agora, queridos, tudo isso não se fecha e não se sustenta se essa igreja também não perseverar nas orações. Nada disso será eficaz se isso não for gerado em oração. E, óbvio, eu e o pastor André, nós não conversamos sobre isso, eu não dei para ele o spoiler da minha mensagem, mas quando eu vi o pastor André pedindo que cada um de nós nos colocássemos de joelhos para nós orarmos por essa visão que foi dada à igreja, eu falei sim, vocês estão no caminho certo. Porque nada pode ser gerado no reino de Deus se não for gerado pela oração. Nada vai ser eficaz se não for gerado com oração. A Bíblia fala que eles perseveravam nas orações, porque sem oração é impossível alcançar a vitória. A oração, querido, e eu quero que você entenda isso muito bem. A oração, ela é um depósito, que quando chega na sua medida certa, é derramado sobre a terra como resposta. Então talvez você esteja se perguntando: pastor, mas eu oro há tantos anos para ver a conversão do meu pai, do meu esposo, da minha esposa. Talvez ainda não tenha enchido a medida da oração. E pastor, mas por que você está falando de medida? Irmãos, nada do que eu estou falando é heresia, está tudo na Bíblia, e eu mostro para você. Abra por favor a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8. E se você vai entender que a oração ela tem uma medida que precisa ser completada. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. Êxodo 3, os versos 7 e 8 nos dizem exatamente o seguinte: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Então veja, o povo de Israel foi sofrendo, e à medida que eles sofriam, eles clamavam. À medida que sofriam, clamavam, até que aquele clamor alcançou o trono de Deus. E quando Deus ouviu o clamor, ele falou assim: agora eu vou descer para resolver o problema que foi estabelecido. O outro texto que nos mostra isso claramente está em Apocalipse, capítulo 8, os versículos de 3 a 5. Apocalipse, capítulo 8, os versos de 3 a 5. O texto nos diz o seguinte: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e depois houve vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Esse mesmo texto de Apocalipse, só que no capítulo 5, versículo 8, vai dizer que esse incenso é a oração dos santos. Então, à medida, querido, em que nós oramos, nós estamos enchendo taças que estão diante do próprio Deus. E quando essas taças são cheias, então as nossas orações são derramadas sobre a terra e vêm como resposta. Então eu quero que você entenda isso, querido, que a oração é um depósito. Vocês querem ver o propósito de Deus estabelecido nessa igreja? Orem por isso. Orem sem cessar, porque a sua oração está sendo depositada diante do trono de Deus, e no tempo certo, Deus vai derramar todas as respostas que vocês necessitam diante dele. Amém? Até aqui,
Nós estamos falando da formação da identidade de uma igreja que é bíblica, acolhedora e saudável para o cumprimento da grande comissão, que é, obviamente, debaixo da autoridade de Cristo, fazer novos discípulos. Consciente da sua identidade, que é ser bíblica, saudável e acolhedora. Consciente da sua autoridade, porque tudo que nós estamos fazendo, querido, estamos debaixo da autoridade do cabeça, que é Cristo. Porque quando falamos sobre cumprir a grande comissão, muitos de nós sempre lemos o versículo 19 e o 20, mas nos esquecemos do 18, que é importantíssimo. Quando Jesus, antes de dar a missão, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. O que Jesus está dizendo? Porque eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, eu estou enviando vocês. Então nós não vamos, querido, no nosso próprio nome, nós não vamos na nossa autoridade, nós vamos debaixo da autoridade de Jesus. Então, debaixo dessa autoridade, nós vamos então cumprir a missão, que é fazer discípulos. Essa igreja que sabe a sua identidade, sabe a sua autoridade e sabe a sua missão, ela caminha em temor, ela caminha em comunhão. Os versículos 43 e 44 de Atos 2 deixam isso claro para nós, quando diz que em cada alma havia temor e muitos prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. O verso 44 reafirma que eles tinham comunhão, eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. E essa igreja também era uma igreja generosa. A palavra de Deus diz no verso 45, eles vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Então, isso é o que vocês hoje, Rio da Prata, estão se tornando para que possam voar mais alto amanhã. Lembre-se que nós separamos essa mensagem em 2 momentos. O tempo do hoje, aquilo que vocês estão vivendo agora, mas tem algo que Deus quer levar vocês, o amanhã. Por isso nós falamos de visão. A visão é algo que eu estou olhando agora e eu estou trilhando um caminho para alcançar aquela visão. E eu quero começar então a falar sobre o amanhã. Mas antes de falar ainda sobre o amanhã, a igreja que é consciente da sua identidade, autoridade e missão, ela louva a Deus sem motivo, sem estímulos externos. Ela cai na graça de todo o povo. E o Senhor, é isso que é muito importante dizer, o Senhor acrescenta a ela os que devem se salvar, é o que diz o verso 47 de Atos 2. Sabendo que o Senhor acrescentaria os salvos, eles, enquanto igreja, resolveram perseverar. Nunca se esqueçam, amados, que quem vai acrescentar as pessoas para serem salvas é o Senhor. É por isso que Jesus Cristo precisa ser o centro, não apenas do templo, mas precisa ser o centro das casas. Nenhuma liderança vai ser tão eficaz se Cristo não for o centro, se Cristo não for o cabeça, se Ele não for a autoridade. Agora sim, falando sobre o amanhã, e o que muito me empolga, por incrível que pareça, quando nós falamos do amanhã, nós pensamos então do de casa em casa. Olha o que diz o versículo 46 de Atos 2. E perseverando unânimes, e aqui uma pausa, porque essa palavra unânimes, ela vem do grego homotumadon, que significa com uma mente, com uma paixão, em uma só voz, em uníssono, juntos. Eles perseveravam unânimes no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Toda a dinâmica anterior que nós comentamos aqui, falamos sobre perseverar na doutrina dos apóstolos, falamos sobre perseverar na oração, na comunhão, perseverar no partir do pão. Toda essa dinâmica que foi falada, ela acontecia em 2 ambientes. Ela acontecia no templo, que é o grande grupo, e de casa em casa, nos pequenos grupos. Cabe ressaltar, querido, que nesse momento da história, nós não estamos falando de um templo como nós estamos aqui. Nós estamos falando do templo judeu, o templo de Herodes. Então, eles ainda iam ao templo, e naquele ambiente do templo, que era um ambiente restrito, eles não tinham acesso a todos os lugares do templo, muito provavelmente somente ali até o átrio, né? Tanto que quando a gente pega ali a arqueologia bíblica, você vai ver que o átrio ele era dividido em vários compartimentos. Tinha o compartimento das mulheres, tinha o compartimento dos gentios, tinha um compartimento específico para os homens. Então, era um templo limitado, mas mesmo naquele ambiente, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão,
no partir do pão, nas orações. E essa dinâmica, ela também era vivida de casa em casa. Então, como nós entendemos que o ambiente do templo, naquele momento, era um ambiente restrito, fica claro para nós que essa dinâmica ela era muito mais profunda e muito mais real de casa em casa. E o foco dessas reuniões estava na multiplicação, no relacionamento, no cuidado pastoral dentro dos lares. Nessa igreja, cada um sabe qual é o seu lugar. E por onde forem, eles vão cumprir a grande comissão. Eu fiquei muito feliz quando, observando o vídeo, eu vi que um dos objetivos é fazer com que cada crente se torne um crente maduro. E isso é muito importante, irmãos. Tornar-se maduro é algo muito importante. Porque quando você é alguém maduro, diz Efésios capítulo 4, do 11 ao 16, primeiro, você não é mais levado por todo e qualquer vento de doutrina. Ninguém vai aparecer, vai pegar você pela mão e vai levar você para um outro lugar, porque você se tornou alguém maduro. Você foi aperfeiçoado pela palavra de Deus. Você foi aperfeiçoado por irmãos e irmãs que Deus levantou, que são um pouco mais maduros que você, que têm um pouco mais de conhecimento de você, mas que foram levantados por Deus para posicionar você como um filho de Deus. E quando nós sabemos qual é o nosso lugar na igreja, é inevitável, por onde nós formos, nós vamos cumprir a grande comissão. E isso me chama muita atenção. Tem um texto da Bíblia que eu quero que você vá comigo lá, nesse mesmo livro de Atos, capítulo 8. Para mim, esse é um dos textos no âmbito da igreja mais apaixonantes. E eu vou mostrar para você o porquê. Atos, capítulo 8, os versos de 1 a 8. Enquanto você abre, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, eu tenho uma paixão na igreja. A minha paixão é formar pessoas, é trabalhar para o aperfeiçoamento das pessoas, é trabalhar para que cada pessoa encontre o seu lugar e a sua identidade em Cristo, e essa pessoa possa ser posicionada para trabalhar naquilo que Cristo deu para ela, com seus dons, seus talentos, sua vida. Então eu tenho essa paixão, e por isso eu sou tão apaixonado por esse texto. Preste bastante atenção naquilo que nós vamos ler. Atos 8, do 1 a 8, a palavra de Deus diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aqui uma pequena pausa. No capítulo 7, Estevão está diante dos fariseus e ele começa a proclamar, desde Gênesis até os profetas, ele começa a anunciar a vinda de Cristo. E aí você sabe que os fariseus se enfurecem, apedrejam Estevão e Estevão é morto. E Paulo estava ali presente, observando tudo aquilo, ainda não convertido. Então, a partir daquele momento, quando Estevão é morto, o que acontece? Se desencadeia uma grande perseguição em Jerusalém. Agora, olha o que vai acontecer com a igreja. Quantos sabem que havia uma igreja estabelecida em Jerusalém e que os 12 apóstolos estavam lá? Todos sabem disso? Olha o que vai acontecer. Volta um pouquinho no texto. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aqui um pequeno parêntese. Você lembra qual foi a ordem de Jesus para os apóstolos? Eles perguntaram: Senhor, quando é que a gente começa? Quando é que a gente vai? Jesus fala: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até onde? Os confins da terra. Só que, irmãos, o que aconteceu? Eles o Espírito Santo desceu, eles ficaram cheios de poder, ficaram ousados, valentes, começaram a pregar o Evangelho, muita gente se converteu, só que Jerusalém ficou confortável. Você pensa, irmão, na primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram, depois se converteram mais 2.000, e naquela época só se contavam os homens. Então estima-se que entre mulheres e crianças, a igreja de Jerusalém já era uma igreja de mais ou menos 10.000 membros. Botando as células, né, de casa em casa aí, 10.000 membros, botando cada célula a 10 pessoas, imagina quantas células tinham lá, 1.000 células no mínimo. E ficou confortável o ambiente de Jerusalém. Aí, uma conjectura minha, tá bom, irmãos? Permitam-me. Eu fiquei imaginando que
Deus ficou olhando lá de cima, igreja 10 mil membros, banco acolchoado, ar-condicionado, vocês estão muito confortáveis, deixa eu mexer um pouquinho com vocês aqui. E aí Estevão testemunha, é morto e desencadeia uma grande perseguição na igreja. E aqui me chama tanta atenção, porque a Bíblia vai falar que os discípulos, os santos, foram dispersos, mas os 12 ficaram em Jerusalém. Mas olha o que esses discípulos vão fazer. Vamos continuar a leitura do texto. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentavam profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Agora olha que aqui começa o negócio. Os que haviam sido dispersos, os discípulos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi a uma cidade de Samaria e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. E aqui para mim, irmãos, está o que me apaixona. Sabe por quê? Porque isso não é por mal, talvez tenha sido a forma como aprendemos. E nós, enquanto igreja, cultivamos muito uma igreja aonde o pastor, ele é a figura central. Você já percebeu isso? Se está alguém doente, chama o pastor. Ficou alguém endemoniado, chama o pastor. Alguém está precisando de visita no hospital, chama o pastor. O gás acabou, chama o pastor. E criou-se uma dependência da figura do pastor. E aqui, irmãos, está a minha paixão nesse texto. Sabe por quê? Porque a igreja de Jerusalém, ela estava consciente de que não apenas os 12, mas todos os discípulos eram filhos de Deus, empoderados pelo Espírito Santo, prontos para fazer a grande comissão. Porque Jesus, quando determinou a grande comissão, ele não disse ir de pastores, ele não disse ir de diáconos, ele não disse ir de líderes de ministério, ele disse ir para os discípulos. Então, quando a perseguição começa, e eu não sei se os 12 fizeram de propósito, mas eles ficaram. Mas os discípulos foram dispersos para a Judéia e Samaria. E naquele momento, não tinha uma liderança-chave. Filipe vai se apresentar, Filipe naquela época já era um diácono, ele se apresenta e ele começa então a fazer alguma coisa. Mas a Bíblia, antes de falar de Filipe, fala que os discípulos começaram a pregar o Evangelho. Eu penso, querido, que naquele momento, ninguém se perguntou, Pedro não vai vir não? Não, só dá para começar o trabalho se o apóstolo João chegar. Não, para o culto funcionar, Tiago tem que estar aqui. Eles não esperaram, eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles sabiam que eles eram pessoas empoderadas pelo Espírito Santo. E eles simplesmente começaram a pregar o Evangelho. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando nós pregamos o Evangelho, os milagres acontecem. Eu sei que muitas vezes nós temos até um certo anseio de ver os milagres acontecendo dentro do ambiente do templo. E Deus pode fazer, e Deus faz, irmãos. Nós sabemos que Deus faz. Mas você quer ver milagres extraordinários acontecendo? Pregue o Evangelho. Marcos 16, versículo 20, vai dizer que Deus confirmava a palavra pregada por meio de sinais. Talvez nós não estejamos vendo sinais miraculosos porque nós estamos pregando pouco o Evangelho. Porque se pregarmos o Evangelho, Deus confirmará com sinais. Como eu disse, os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os discípulos, dispersos por Samaria, ganharam aquela cidade. Isso só foi possível porque os discípulos sabiam quem eles eram em Deus e agora precisavam compartilhar tudo aquilo que eles receberam
no templo, mas também de casa em casa. E aqui, meus amados, eu concluo essa palavra nessa noite dizendo o seguinte para você: voar mais alto não é uma questão de esforço, mas de estrutura. Quando a igreja ela vive com um equilíbrio entre a celebração no templo e a celebração nos lares, o de casa em casa, ela desenvolve asas fortes para cumprir a sua missão. Uma fé firmada na palavra, expressa em comunhão, fortalecida na oração e vivida com simplicidade e alegria, gera uma igreja saudável, acolhedora e multiplicadora. O que estamos construindo hoje, ou melhor dizendo, o que vocês estão construindo hoje, vai definir o alcance do amanhã. À medida que cada discípulo entende a sua identidade em Cristo e assume o seu papel, e aqui eu faço uma pausa nessa conclusão para dizer isso para você, querido: assuma o seu papel como filho de Deus. Assuma o seu papel. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz que foi repartida sobre nós uma medida de graça. Você tem uma medida de graça que você recebeu da parte de Deus, e essa medida de graça é só sua. Mas sabe o que é mais legal? Que essa medida de graça que só você tem, eu preciso dela. E a medida de graça que é só minha, que só eu recebi, você precisa dela. E nós só somos fortes o suficiente, unânimes o suficiente, quando cada medida de graça é reunida, o corpo de Cristo é edificado. Ah, queridos, Efésios 4, verso 16, vai dizer que à medida que cada um sabe o seu lugar no corpo de Cristo, o próprio corpo, unido pelas próprias juntas, efetua o seu próprio crescimento. Eu vou repetir o que eu estou falando, para que você entenda bem. Quando você sabe qual é o seu lugar, eu sou um pedaço, eu sou uma mão, que preciso de um pé, que precisa de um coração, que precisa de um olho. Paulo vai falar que o corpo, ele se une, entrelaçado pelas próprias juntas e articulações, e o próprio corpo desenvolve o seu crescimento. Eu quero declarar profeticamente para você, Igreja Batista do Rio da Prata, à medida em que cada um de vocês se levantarem com o chamado, os dons e talentos que Deus confiou a vocês, Deus vai trazer um crescimento orgânico sobre essa igreja, e nós vamos ver o Senhor acrescentar a cada dia a vida daqueles que devem ser salvos. Voltando à conclusão, eu digo a você: à medida que cada discípulo entende sua identidade em Cristo e assume o seu papel, a igreja deixa de ser apenas um lugar, e ela se torna um movimento vivo, que alcança vidas onde quer que ela esteja. Assim, voar mais alto é a consequência natural de uma igreja que persevera, se relaciona e se multiplica, até que todos sejam alcançados. Eu encerro aqui essa mensagem, mas quero contar para você um último testemunho que nós vivemos enquanto igreja lá em Sulacap. Você vai ver que durante esse processo que vocês estão vivendo, e o pastor André já falou isso aqui hoje, estimulando a você a gerar no seu coração um desejo para liderar uma célula, ou então para ser um anfitrião, abrir a sua casa para receber uma célula. E aqui é um princípio muito poderoso. Vocês lembram que lá no Antigo Testamento, quando a Arca da Aliança foi resgatada dos filisteus, alguém falou assim: a arca precisa ficar em algum lugar, e ninguém se levantou, até que um homem chamado Obed-edom falou assim: não, a arca pode ficar lá em casa. A Arca da Aliança entrou na casa de Obed-edom, ficou lá por 3 meses. Obed-edom prosperou
em tudo e em todas as coisas, ele e a sua família, é o que diz a palavra de Deus. Você crê? Quando nós falamos isso na visão celular, o princípio é o mesmo, e eu vou dizer para você que o princípio é o mesmo contando esse testemunho. Nós falamos isso no seio da nossa igreja, nós precisamos multiplicar as células, e precisávamos de casas, e nós começamos a falar: meu irmão, minha irmã, fala com o Senhor, deixa Deus ministrar o seu coração, abre a sua casa para receber uma célula. Nós cremos que Deus vai fazer na sua casa a mesma coisa que Deus fez na casa de Obed-Edom. E uma irmã lá da igreja falou assim: eu creio, pastor, minha casa está disponível. Nós abrimos uma célula na casa dessa irmã. Essa casa era uma casa própria, eles estavam pagando as parcelas da casa, mas faltavam ainda algumas parcelas. E num determinado momento, essa casa tinha um processo judicial que se arrastava há anos na justiça. E há anos que nem sequer eles eram chamados no fórum para resolver o problema judicial. Quando a irmã abriu a casa, eu não sei o que aconteceu, irmão, mas parece que o processo saltou aos olhos do juiz, e o juiz pegou o processo e foi julgar a causa. Sabe o que aconteceu? O processo da casa foi resolvida, a casa foi quitada, e agora a casa é própria, literalmente própria, dos donos da casa. Claramente aquela irmã falou assim: pastor, o primeiro culto que tiver, eu quero dar esse testemunho, e eu quero falar, porque esse processo estava esquecido, ninguém lembrava mais desse processo, há anos nós não éramos chamados no fórum, mas o processo veio à tona, foi resolvido, e a casa é nossa, pastor, e eu tenho certeza que isso é fruto da célula que foi aberta aqui em casa. Irmãos, vocês estão sendo convidados não para uma moda, não para algo que está acontecendo recente no seio da igreja. Esse é um movimento do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Pensa comigo. É possível e provável, pela conjuntura do mundo, pela conjuntura política do nosso país, pode ser que amanhã esse templo seja fechado. E eu pergunto: como nós cultuaremos ao Senhor? Os apóstolos iam para o templo, mas o templo não era deles, o templo era judaico. Sabe como a igreja cresceu? Perseverando de casa em casa. Eu encerro aqui minhas palavras e digo, queridos, que o Senhor Jesus, na pessoa do seu Espírito Santo, está nos convidando como igreja a viver esse novo tempo. E eu oro para que o Espírito de Deus ministre profundamente essa palavra no seu coração, e que em breve, num próximo momento, quando eu tiver a oportunidade de voltar, eu possa ouvir muitos testemunhos de pessoas que abriram suas casas e milagres começaram a acontecer, de pessoas que se dispuseram para liderar uma célula, e muita gente se converteu e foi batizada porque foi fruto da sua célula. Eu creio e declaro que vocês vão viver isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos. Você pode se colocar de pé? Nós vamos orar.